Olá, minha gente da segunda série da Escola Frei Policarpo. Depois de alguns dias, estamos nós aqui de volta. Tivemos recuperações, tivemos recessos e estamos de volta para darmos continuidade ao nosso conteúdo desse período, em que nós vamos continuar trabalhando sobre ética, porém, nós vamos trabalhar a partir de hoje sobre uma ética, digamos, mais direcionada, a ética kantiana, sobre Kant. Nesse slide eu estou colocando a imagem de Kant, é um filósofo prussiano, um filósofo, um pensador muito valioso para a história da humanidade. Muitas coisas que nós temos hoje nós devemos a Kant. E Kant, em se tratando da ética, ele buscou criar um modelo ético que fosse independente de qualquer questão moral, religiosa. Ou seja, ele quis desmembrar a ética da ideia de moral e da ideia de religião. Ele queria que toda a ética ela se baseasse basicamente na capacidade de julgar, que é algo inerente, que é algo muito próprio do ser humano. Kant ele elaborou o que ele chamou de um imperativo. Israel, o que é um imperativo? O imperativo é uma ordem. Eu digo assim, olha, o sujeito é imperoso. Eu estou querendo dizer que ele gosta de mandar, que ele gosta de exigir as coisas. Então, Kant ele elabora um imperativo cuja ordem é fazer com que o indivíduo ele possa usar a sua razão, ele possa usar a sua racionalidade como sendo uma bússola moral. E esse imperativo ele chamou de imperativo categórico, tá bom? Agora vamos conversar um pouquinho sobre imperativo categórico. Primeiro, o que é mesmo? É uma lei moral, interior ao indivíduo, ou seja, não é algo exterior a gente, mas é interior, baseada apenas na razão humana. Ela não possui, portanto, ligações com causas sobrenaturais, supersticiosas, ou então ligada à questão das autoridades, tanto do Estado quanto religiosa. A fonte da ética kantiana, a fonte do imperativo kantiano, é justamente tão somente a razão humana, tá bom? O imperativo, ele traz 3 formulações, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje. Vamos à primeira aqui, conversar um pouquinho sobre ela. Essa primeira formulação, ela diz assim, olha, age como se a máxima da tua ação, ela devesse ser erigida, ou seja, ela possa ser tida por tua vontade em relação à lei da natureza. Essa é a primeira formulação do imperativo kantiano. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que toda ação individual ela deve ter como princípio a ideia que pode se tornar uma lei da natureza. Ou seja, a minha ação, sendo ela uma ação individual, ela precisa ter essa capacidade de se transformar numa lei que seja universal, que seja necessário que se cumpra. Ele dá aqui, por exemplo, olha, a lei da gravidade, é uma lei da natureza, que ela precisa se cumprir os ciclos da vida. Nascer, crescer, produzir, envelhecer e morrer. Então, as nossas ações, elas precisam funcionarem como algo que possa ser, de fato, posto na prática. Vamos agora sobre a segunda formulação, que é um pouquinho maior. Age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa, que a gente está falando do singular, olha, como na pessoa do outro, a gente já fala do plural, o eu e o nós, sempre como um fim e nunca como um meio. Ou seja, trate as pessoas como um fim em si, não as trate como um meio. E Kant vai explicar isso quando ele reforça a ideia de que todas as nossas ações, elas devem estar subordinadas a quê? Ao respeito à humanidade. Kant traz isso como regra. Claro que é primeiro respeitar a si. Isso é um imperativo, é uma regra. Porque no ato que eu respeito a mim, eu vou, portanto, respeitar ao outro. E isso é uma forma de respeito à humanidade. Um ser humano, ele jamais pode ser entendido como um instrumento, como um objeto, para que eu possa alcançar os meus objetivos. Isso, ele, inclusive, Kant, ele quer contrariar a ideia de que os fins justificam os meios, que é uma visão utilitarista da ética. Utilitarista porque passa a perceber as pessoas como um objeto. Eu vou usar a palavra coisificação, transformar o outro numa coisa, num objeto de uso
coletivo ou individual, cujo meu objetivo é chegar numa finalidade, mas para isso eu vou usar o outro como meu instrumento. A terceira formulação age como se a máxima da tua ação ela devesse seguir de lei universal para todos os seres racionais. Olha só isso aqui como é interessante. O que é que Kant quer dizer com isso? Primeiro, ele dá para a racionalidade humana, ele diz que só o ser humano consegue fazer isso, a capacidade de julgar e de agir por determinado fim. Ele separa aqui nessa hora, ele separa o ser humano dos outros seres da natureza. Mas por que ele está fazendo isso? Porque, por exemplo, um cachorro, quando morde, ele o faz instintivamente quando ele é agredido. Digamos, um animal que nos ataca, ele faz por instinto, um instinto de defesa. Só que o ser humano ele é capaz de fazer isso de forma diferente porque ele age racionalmente. Então a regra aqui é que a nossa ação individual, a minha ação individual, a sua ação individual, ela possa servir de lei para que as outras pessoas sigam. É como que a minha ação ela possa ser um exemplo para que as outras pessoas sigam, tá bom? Então, minha gente, por hoje é só. Na próxima segunda, nós não teremos um vídeo em si. Hoje, dia 19, dia que estou colocando esse vídeo para vocês, eu estou explicando um pouco da ética kantiana, estou deixando uma atividade. E na próxima segunda, a gente já vai para outro direcionamento, tá certo? Então, um abraço, fiquem bem e até logo.